Graça e paz, família, boa tarde. São, são exatamente 14 horas e 10 minutos do dia 7 de março de 2023. A hora é bem avançada, né? Mas o Senhor que sabe aí qual o momento e o porquê que a gente faz os vídeos, os nossos devocionais, as nossas meditações em horário X, em horário Y, em horário Z, né? A nossa vontade é sempre fazer no início da manhã. Às vezes ou a gente não tem inspiração, ou não está conectado realmente, ou Deus ainda não falou com a gente, ou a gente se deixa levar pelas dificuldades da rotina do dia. De alguma forma, às vezes, vai passando o dia, mas o importante é a gente parar um tempo e tentar trazer ali a meditação. Então hoje a gente vai meditar aqui no livro de Gênesis, né? Capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai, né? Sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante, né? E a partir daqui, né? A partir dessa promessa que Deus faz com Abraão, começa a construção, começa a ideia, começa o relacionamento de Deus e Abraão ali, ou pelo menos se torna claro esse relacionamento, e em que Deus vai dizer para Abraão que vai fazer dele pai, por meio dele, pai de grande nação, né? E que utilizará o seu filho, no caso o filho da promessa, que depois se materializa na pessoa do Isaac, apesar do Isaac não ser o seu primeiro filho, o primeiro filho dele vinha da Agar, que é o Ismael, que também foi abençoado ali, mas não cumpriu o propósito do Senhor. Não era o propósito da promessa, foi, aliás, vamos dizer assim, as pressas, né? As inquietações do ser humano tomando suas próprias medidas, suas próprias decisões para poder solucionar questões que por vezes estão nos atormentando, e como as coisas, Deus tem o seu próprio tempo, e a gente como ser humano, um dos grandes desafios que a gente tem é esse, saber esperar o tempo de Deus. Às vezes eu não sei, você não sabe, e às vezes a gente dá soluções criativas, né, às coisas, aquilo que está nos trazendo perturbação. E quando normalmente essas soluções criativas se fazem, elas vão se transformar em um grande problema posteriormente que a gente não tem como solucionar. E é só descansar no Senhor e ver qual vai ser a consequência do ato, da ação tomada. Porque o certo é esperar no Senhor, é esperar a decisão. Como ele não esperou ali para ter o seu filho da promessa, ele se precipitou, claro, por meio também da sua própria esposa Sarai, né? Foi quem arquitetou todo o processo. Ele se deixou levar e participou, assim como Adão também participou lá do nosso pecado original lá com Eva. Mas o interessante que eu quero trazer aqui é que aqui Deus fala com Abraão, ou Abrão nesse caso, para que ele saia, vá para um local, mas esse local não é que Deus não sabia, pelo contrário, Deus já sabia. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 31 do capítulo 11, um pouquinho antes, 2 versículos só antes, para ser mais exato, está escrito assim, ó: Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, o que me chama a atenção aqui? Ó? É que muito antes de Abrão receber esse mandamento, né? Esse comandamento aí para se dirigir até um local que ele desconhecia, Deus já sabia qual era esse local. Porque o próprio pai de Abraão, ele já tinha saído da sua cidade natal, de Ur dos Caldeus, em direção a Canaã. Já havia um propósito de Deus direcionar aquela família, ou direcionar. E o interessante é que nessa movimentação, Abraão já estava no movimento do seu próprio pai. Ou seja, sai Abraão, sai Ló, que é neto de Abraão, né? Que é filho do irmão de Abraão, no caso. Sai também a mulher de Abraão, que é Sarai, e o próprio Abraão. Então, você já vê que
Que Deus ele já começa a arquitetar todo o processo, toda a história, já conduzindo, né? Conduzindo aquela família e conduzindo o próprio Abraão para lá. Só que, por motivos que a Bíblia aqui não estipula qual foi, Tera parou ali na cidade de Harã, lá permaneceu e lá morreu. Então, em consequência disso, o próprio Abraão também ficou por esse processo. Depois é que ele recebe o comandamento, aí, a missão dada pelo Senhor, para que depois pudesse construir toda uma nação, todo um povo, né? Que, na verdade, o povo judeu ele é construído por meio de Abraão, né? Deus, através de Abraão, através da genealogia de Abraão, no caso, ele começa a fazer essa construção do povo judeu, que é o povo que é do próprio Deus, né? Então, não é que Deus separa um povo para ele, para si. Não, Deus, ele cria um povo, e esse povo já de uma forma separada para poder ser o seu povo, para poder, através daquele povo, ele poder agir, ele poder mostrar para as outras nações, ele poder mostrar para todos. E nessas questões de deuses, só havia um Deus que é o Deus soberano, é o Deus que tudo constrói, é o Deus que sustenta-nos, é o que Deus é o que dá todas as razões da nossa existência. Então, através desse povo, desse tratado, dessa relação específica com esse povo, que nesse povo não é a igreja, não está incluído você, não está incluído a mim, mas de um povo lá originalmente preparado, criado, que Deus começa a trabalhar e construir toda a sua história com o povo judeu. E aí você precisa estar atento, assim como Abraão, né? Isso mostra que o quê? Que Deus, lá dentro da sua origem, ele separa, ele prepara a história de cada um e ele vai nos conduzir para que a gente possa fazer a sua vontade. Não tem um outro caminho. Eu não vejo de outra forma. Deus vai nos preparar, vai nos condicionar, vai nos levar, vai criar situações para que a gente se desperte, que muitas vezes a gente está adormecido, para poder fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa própria vontade, como Abraão fez ali no processo de Ismael. Então, eu deixo aí para você, deixo para mim essa meditação, esse alerta. Esteja atento. Às vezes a tua história ela já começou através lá do seu pai, através lá da sua família, dos seus antepassados. Toda uma história que tinha a ser construída, a chegar até você, ela já começou. Mas por alguma forma, em algum momento, ela, assim como, por exemplo, o Deus, hoje ele, na dispensação de hoje, ele, vamos dizer assim, ele suspendeu um pouco as tratativas com o povo judeu, né? Mas que será retomada no tempo certo, porque o povo é o povo dele. Muitas vezes você está suspenso as tratativas do Senhor, aquilo como Ele preparou para você. Por quê? Porque a gente está insistindo em tomar decisões, em tomar atalhos, ou fazer com que a gente não escuta a voz do Senhor. A gente não apresenta a Ele, não medita, não espera no tempo dele a resposta. E a gente tem essa pressa, essa ansiedade, porque tem uma preocupação muito grande, às vezes a gente tem, porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Mas só que humanamente para a gente um dia e 1000 anos é 1000 anos. E 1000 anos certamente nós não viveremos. Então a gente tem essa pressa que as nossas súplicas, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente apresenta para Deus tem uma resposta meio que de imediato e às vezes nem vai ter. Ou às vezes a resposta do Senhor é simplesmente o silêncio. É Ele ignorar o que você suplicou porque não está alinhada aos propósitos dele com tua vida. Então Abraão, mesmo sem saber, ou o pai de Abraão, que é o Tera, mesmo sem saber, lá desde a sua origem, já trabalhou, já estava sendo utilizado pelo Senhor para conduzir Abraão à terra prometida, a terra de Canaã. E essa terra maravilhosa aí, e por meio deles aí a gente veio recebendo todos esses ensinos e vieram os grandes profetas, vieram esses homens como Paulo, João, Pedro, todos eles aí que deram as suas vidas para trazer o Evangelho para a gente e essas boas novas. E hoje a gente vive esse processo como igreja, porque é um processo que foi todo preparado pelo Senhor. Então, graça e paz para você. Tenha um resto de tarde maravilhoso e que a gente possa se encontrar amanhã, no dia 8, né? Não sei se eu trazendo a mensagem, não sei se você, parece que você não está com muito interesse em trazer a mensagem, ou não está se sentindo à vontade de ter essa comunicação direta com Deus, mas eu continuo aqui na paciência do Senhor, aguardando também, para poder me alimentar daquilo que você traz, em nome do Senhor, que seja a mensagem dele para o meu coração e para o teu, tá bom?
Na graça e paz, até amanhã.